Pedro, mas você some muito. Fala galera, tudo bom com vocês? E eu vou falar um pouco melhor sobre a continuidade do meu trabalho aqui no canal no final do vídeo. Segura um pouquinho aí. Por agora vamos falar do que se trata essa corrente de ídolos. O Bernardo do canal B Matemática criou uma brincadeira que cada uma pessoa aponta seus ídolos na música, no cinema, na literatura e no esporte. E a pessoa que foi indicada faz um vídeo e no final apresenta mais 4 pessoas, indica essas pessoas para participarem da brincadeira. Eu fui acorrentado pelo Davi do canal Papo de Primata, um cara super gente boa, canal que eu indico demais se vocês não conhecerem e a quem eu devo gratidão por me colocar na brincadeira aí. Bom, antes de começar a falar propriamente do tema, é bom dizer que tem muita gente que não gosta de usar o termo ídolo, e com razão, por uma questão de origem da palavra e como ela acabou sendo usada, né? Idolatria nunca é uma coisa que soa interessante. Mas vamos simplificar as coisas. As palavras têm plurissignificações, contextos diferentes podem significar coisas diferentes. E no caso, a semântica por trás da palavra ídolo é apenas admiração. Admiração por causa da personalidade ou admiração de um feito específico por parte de alguém. E aí você fica diante dessa imagem, admirando um ídolo, né? Apenas nesse sentido, sem rodeio, sem viagem. Bom, feita essa consideração, vale destacar que quando citamos pessoas as quais admiramos, ou atos ou acontecimentos que admiramos, acabamos dizendo muito sobre nós mesmos também, o que é muito interessante. Eu acho válido também porque a gente acaba aproveitando esse espaço para mostrar coisas ou pessoas ou lados da moeda de fatos que muitas vezes você pode desconhecer. Então vamos lá? Primeiro vamos começar pela música. E o que é música? Música é ritmo, é timbre, é sensibilidade para razão e proporção e é, acima de tudo, emoção. A emoção que te causa os fenômenos sonoros. Tem hora que você quer escutar uma música mais agitada, tem hora que você quer escutar uma música mais melancólica, tem hora que você quer escutar uma música que tenha o que dizer, tem hora que você quer escutar protestos, tem outra hora que você só quer ver poesia, metáforas sobre seus próprios sentimentos. E eu tenho que afirmar, isso está presente em Serj Tankian. Serj Tankian é o vocalista do System of a Down. Pra quem já acompanha meus vídeos há algum tempo, sabe que eu sou um admirador do System of a Down. Foi a primeira banda que me fez gostar de música de verdade, simplesmente por sentimento, por escutar e achar caramba, isso é interessante. E depois, quando eu conheci as letras e um pouco do histórico dos personagens da banda, aí então não teve como deixar de admirar. E tudo isso que eu acabei de dizer pra vocês, eu vou colocar um trecho com o próprio Serj falando sobre o que seria música pra ele. E quando eu vejo essa série de coisas batendo, não tem como eu dizer que esse cara não inspira admiração pra mim. Então solta aí, produção. To me, music is an exploratory art form. It shouldn't be so taken so logically and it shouldn't be framed within definitions. It shouldn't be genreized so discriminately as we generally do in the business. So, you know, to me, music is a way of presenting truths, personal truths, international humanitarian truths, or even just for entertainment purposes is fine too, but it shouldn't be defined, you know? And so I don't see, it depends on how you define failure or success, I guess. To me, as long as I'm doing the music that's coming to me from the universe and I'm presenting it in a creative and quality way, and I'm speaking my truths while doing so, it's a success. And yeah, that's how I've always looked at music though. E justamente por música ser organização de ritmos, instrumentos e sobretudo sentimento, uma pessoa que eu não posso deixar de pôr nessa lista é Beethoven, por causa da sonata A Luz do Luar. Não tem como, cara, eu ouvi Moonlight Sonata e ficar frio, sem sentir coisas, principalmente no movimento 1 e no 3. No 2, né, você nunca ouviu, eu vou deixar aí tocando no fundo pra você sentir o que é. A Moonlight Sonata é dividida em 3 movimentos. O primeiro é de uma tranquilidade, lhe dá uma sensação de paz, de sentimento, sabe, de pura conexão com aquilo que você está escutando. Eu acho particularmente fantástico. E essa introspecção positiva que me causa essa música chega a me lembrar o aconchego do ventre materno. Mas verdade seja dita, não só pela música, mas pelo lugar onde eu conheci a música. Foi um jogo chamado Earthworm Jim 2, ou Jim Earthworm 2, que é um jogo completamente pirado, que tem música clássica como tema. E a fase onde tocava esse primeiro movimento da Moonlight Sonata
é uma fase que parece que o personagem está reduzido a um ser microscópico dentro de algo que parece um corpo vivo. Então sei lá, causa essas sensações interessantes. Lembra-se da infância e até mesmo essa identidade de proteção materna. O segundo movimento não é nada demais. Parece trilha sonora de saloon de Velho Oeste, saca? Bom, pelo menos essa é a minha opinião. E o terceiro movimento... O terceiro movimento é simplesmente muito rápido, animado, constante. Pra mim, fecha com chave de ouro. Essa música é simplesmente sensacional. Até quando ela diminui a velocidade, você pode notar que ela tá preparando pra começar de novo. Cara, eu acho simplesmente muito excelente. Então, por ter feito Moonlight Sonata, Beethoven tá aí incluso de maneira absoluta. E pra finalizar minha lista, um cara que tem uma pegada mais agressiva, por ter essa pegada acabou fazendo uma coisa que também pra mim é uma obra sensacional, que é a Marcha Eslava. Então não tem como deixar de colocar Tchaikovsky. Sobre a Marcha Eslava eu não vou fazer comentário, eu simplesmente vou pôr pra você ouvir e aí depois você me diz o que você acha. Desculpa, mas eu só tenho um nome pra isso: épico. Então Tchaikovsky entra pra minha lista por causa da Marcha Eslava fácil. E aí nós vamos para cinema. Cinema eu vou ser bem simples e direto. Cara, o Keanu Reeves pra mim é foda. Por quê? Porque ele fez Matrix e Advogado do Diabo como personagens principais. Matrix é simplesmente o meu filme favorito. Se eu puder cometer um pecado de reducionismo, eu posso dizer pra você facilmente que Matrix é um mito da caverna de Platão, versão ficção científica. E é importante dizer de um mito como o mito da caverna de Platão, ou de um filme de ficção científica, a grande questão não é imaginar se o mito fosse real. Ah, será que estamos conectados no computador e não sei o que?
Não, não, é saber fazer uma analogia da construção mítica para aplicar em relação a problemas que você tem na sua própria realidade. E por isso que eu entendo que muitas pessoas não tenham gostado do filme 2 e do 3, porque o filme acaba perdendo um pouco de ficção científica e adentrando mais pro misticismo, né? Mas mano, ainda assim o 2 e o 3 você consegue retirar sim um monte de coisas por analogia sobre o seu dia a dia e sobre as relações de conhecimento e epistemologia. E por isso esse filme é simplesmente fantástico. Advogado do Diabo, por outro lado, trata de problemas de origem moral, ao colocar o personagem principal como um advogado que é vaidoso e acaba discursando mentiras, sabendo que são mentiras, para confundir o júri ou o juiz e conseguir absolvições daqueles que defende. E esse filme acaba sendo interessante do meu ponto de vista, porque faz funcionar a reflexão da profissão que eu escolhi, né? Ainda mais que por enquanto a parte que eu gostei mais de compreender foi o direito penal. E esse filme é interessante porque eu assisti muito antes de entrar na faculdade. Então quando eu optei pelo curso de direito, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar entender mais ou menos qual seria a função de um advogado, se ela se justificava de alguma maneira, se era compreensível existir defensores de bandidos, ou seja, advogados que vão à tribuna e tentam defender um réu que seja culpado. E aí nessas minhas investigações eu percebi que a questão é um pouco mais complicada do que isso, porque uma suposta inexistência de advogados não se aplicaria a uma pessoa só. Então muitas vezes existem pessoas que acham que não houvesse advogado de defesa seria melhor, porque aí mais bandidos se ferrariam, porque aí mais pessoas que cometeram crime seriam condenadas e isso seria melhor para a sociedade. Só que a questão acaba sendo um pouco mais complicada do que isso, ainda mais quando você atua, e eu atuei um pouco, você vê que de vez em quando ocorre de uma pessoa que não fez nada e de fato está ali no banco dos réus. Então a existência de um advogado proporciona a possibilidade de alguém dizer, e se não tiver acontecido? Ou então, aconteceu sim, só que essa pena está acima dos preceitos legais e tal. A gente sabe que mesmo com a estrutura acaba acontecendo de pessoas inocentes serem condenadas e passarem anos na prisão. Então temos que analisar no caso prático a consequência dos extremos. Porque uma pessoa ter uma pena menor do que ela deveria ter é uma bosta. Mas uma pessoa que não fez nada acabar tendo uma pena é muito grave, cara. E isso só sabem as pessoas que tiveram isso nas suas vidas. Então o processo de dialética promotor-advogado se faz necessário porque quem decide não é advogado, ele só vai dar uma versão parcial. Quem vai decidir é o juiz, ou no caso de crimes graves, como crimes contra a vida no Brasil, acontece de ser julgado pelo júri. Então quem julga não é o advogado nem o juiz, pra dizer, o estado do mal. Quem julga diz se fez, se não fez, se deixou de fazer. Quem faz isso são as pessoas do povo, selecionadas aleatoriamente. Nesses casos específicos de crime contra a vida, crimes dolosos contra a vida, né? E aí eu aproveito o gancho para falar que eu também admiro bastante Al Pacino. Talvez algumas pessoas não tenham percebido ainda, mas eu tenho uma cicatriz aqui no rosto que a impressão que eu tenho é que ela tem diminuído quando eu tenho crescido. Mas ela já foi bem maior e muitas pessoas me perguntam, o que é isso no seu rosto? O que é isso no seu rosto? E foi uma coisa muito violenta. Eu fui atacado por um cachorro, um poodle. Sério. Eu era pequenininho, eu fiquei com um poodle, aí eu queria brincar com ele. Aí eu fui puxar o rabo dele, né, pra trazer ele pra mim, ele não gostou. Aí ele veio e me deu uma patada, uma mordida, sei lá o que foi. E aí fez um aberto gigantesco e tal. E aí já teve uma vez que eu ganhei o apelido de Scarface, sabe? Aí, Scarface porque... E aí eu tenho que agradecer meu pai que me apresentou os filmes de Al Pacino. E eu só conheci o trabalho de Al Pacino no Advogado do Diabo, mas... E aí depois eu conheci Scarface e Godfather também, que meu pai chegou e falou, cara, você tem que assistir esse filme. E eu fui assistir, eu falei, cara... Al Pacino é muito sagaz. Então eu fico com essas duas indicações aí. Na literatura eu vou indicar um cara. E algumas pessoas vão ter preconceito. Vão dizer, eu sabia, só porque ele fala de religião. Não é. A pessoa que eu admiro muito na literatura, sem dúvida, é Dan Brown. Dan Brown pra mim é simplesmente fantástico. E eu vou dizer por quê. Nas obras dele que eu tive a oportunidade de ler, ele tem a capacidade de te colocar numa super incógnita. A maioria das pessoas conhecem Dan Brown pelo livro, a série, que começa com o Código da Vinci, né? Eu vou usar o início de Código da Vinci pra vocês pra exemplificar. Não é spoiler, é logo no início da parada. O livro começa com a situação de alguém morto e o desenho de um pentagrama. A mente de algumas pessoas pode levar a crer que ele vai falar de bruxaria, de satanismo, de qualquer bobagem dessa. E a trama vai se desenrolando, e você ali lendo Dan Brown, você se depara com a situação de não saber se o enredo tem uma coisa muito maluca, se é uma coisa completamente viajada, se as referências que ele faz têm embasamento na realidade ou não. E como o Dan Brown ele acaba usando coisas reais, você acaba aprendendo alguma coisa ou outra que você desconhecia da realidade e te incentiva a pesquisar. E isso é muito fantástico. Eu fiz um vídeo que se chama A Questão da Ordem, que pra mim é um dos principais vídeos que eu já fiz até hoje, e fala um pouco do pentagrama, da maneira que Dan Brown aborda no livro dele
o Código da Vinci. E Dan Brown é tão competente para cavucar as coisas e descobrir coisas interessantes e trazer para o livro, inserir no livro, que ele faz um monte de gente acreditar que o livro dele é uma revelação de história. E não é, é um livro de ficção. Deixem de ser malucos. E aí, se você procurar no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos dizendo assim, desprovando o Código da Vinci, ou mostrando a fraude do Código da Vinci, ou coisas nesse sentido. Bom, eu não conheço a vida pessoal do cara, eu não acompanho os passos do cara, então eu não sei se ele alguma vez na vida já disse que, ah não, mas isso aqui é uma verdade que eu tenho secreta. Não é. Ainda que ele tenha dito isso, é um absurdo alguém ter acreditado num negócio desse, é um livro de ficção. E o cara, desculpa, ele é muito competente em fazer isso. E aí eu falo isso, as pessoas devem ficar pensando, ah, pô, você fala isso por causa que o Código da Vinci, a série lá, acaba tocando em feridas sobre historicidade religiosa e tal. Não, não é. Primeira coisa, se você nunca leu Dan Brown, se você nunca leu o Código da Vinci e nunca viu o filme, eu sugiro que você se afaste do filme, não porque ele é ruim, não me interessa. O problema é que o filme acontece muito rápido, não dá tempo pra você ficar cogitando coisas e vou pesquisar pra ver se isso aqui tem algum fundamento, não sei o que, e encontrar detalhes interessantes como os que eu falei naquele vídeo que eu já citei da questão da ordem. Mas como isso é blockbuster, já teve filme que foi visto por um monte de gente, não sei o que, então esquece esse assunto. Porque a questão não é o assunto que ele trata, eu juro pra você que não é. Pegue o livro Ponto de Impacto. A abordagem é completamente diferente e ele faz a mesma coisa. Ele começa o livro citando uma força especial Delta, força americana que existe, e ele vai desenrolando a história. E assim como em Código da Vinci a pessoa pode começar a viajar em coisas de bruxaria e magia negra, sei lá o que, em Ponto de Impacto você também pode viajar em outra coisa. Será que ele está falando disso? Será que isso é real? Será que não é? Será que aconteceu? E você vai pesquisar, tem fatos relativos ao que ele está descrevendo. Então será que estão escondendo? Será que não estão escondendo? O que estão escondendo? Relativo a outro assunto que não tem nada a ver com religião. Para mostrar para vocês que o que eu admiro desse cara é a habilidade que ele tem de pesquisar e criar um universo baseado no nosso universo real. Coisas com elfos, anões e dragões que já foram crenças de outras culturas para criar algo fantástico. E desculpa, longe de diminuir isso é simplesmente fantástico. Tolkien é absoluto também no que ele fez. Mas Tolkien já é absoluto e reconhecido por muita gente. Eu acho que também talvez eu esteja cometendo um grande pecado em levar Dan Brown para uma coisa próxima de Tolkien. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Dan Brown faz uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazer parecido no nível de qualidade que ele faz, que é criar um universo fictício, só que dentro da contemporaneidade, e usando bastante o assunto sobre pesquisas contemporâneas, sobre estudos de historiografia, ou estudos americanos de pesquisas sobre a mente, ou no caso de Ponto de Impacto, e é tudo que eu vou citar, a questão da origem da vida. Enfim, eu acho incrível essa versatilidade do Dan Brown de criar ficção dentro de um contexto contemporâneo de maneira que deixa a pessoa apaixonada e se questionando. Eu nunca sei o limite em Dan Brown e até onde ele vai ficar limitado pela realidade. Isso pra mim é fantástico. E por fim, esporte. Bom, pra quem não sabe, eu já pratiquei Muay Thai durante alguns anos. Jiu-Jitsu eu treinei durante 1 ano e pouquinho, eu também peguei a faixa azul e treinei MMA na Constrictor Team de Brasília, que é a equipe do Paulo Thiago. Eu treinei poucos meses na Constrictor Team e aí eu machuquei o querido do meu joelho, e na hora que eu tava parado com o meu joelho machucado, tava com tempo disponível, eu comecei a gravar vídeo de vlog nesse canal que eu criei pra isso, até eu informo. E aí eu nunca mais voltei. Teve uma época que eu treinava com os amigos e tal, que é de onde eu tô tirando essas imagens daqui, mas eu nunca mais treinei sério, com equipe, tentando tirar faixa, então eu tô parado desde então, já tem mais de, sei lá, 3 anos, 4 anos, não sei exatamente. Então eu vou citar os meus ídolos no esporte nessa área. Primeiro, começando pelo MMA, não tem como, tá acima de tudo, o cara é foda, ou melhor, o cara é Fyodor, Emelianenko Fedor, não tem como. Essa não é minha opinião somente, vou colocar um link aqui na descrição de vários caras da luta, incluindo Mike Tyson, José Aldo, Randy Couture, dizendo que esse cara, mano, é o cara. Aí você vai me dizer por quê? Mano, motivo não falta. Primeiro a gente pode falar de número, que muitas vezes não diz muita coisa, mas enfim, cabe falar, claro. O cara fez 31/1 no MMA, e a única vez que ele perdeu foi por causa de um corte, se eu não me engano, porque na regra do negócio lá, se tivesse corte, ele perdia. Então ele perdeu não porque ele perdeu a luta, mas porque foi cortado. Então ele fez 31 basicamente /0, 31/1, né, entre aspas. Até que ele foi derrotado 3 vezes seguidas. Só isso, para algumas pessoas, já significa muita coisa. Ser campeão, ser campeão indiscutível, ser imbatível, não sei o que, já significaria muita coisa. Mas não é só isso. Além disso, o cara é um
poço de tranquilidade, isso é fenomenal. Ele vai para as lutas, ele tá assim, ó. Ele ganha. É isso que ele faz. O bicho é muito sinistro, o bicho é calmo demais. E aí quando questionaram ele se ele fica irritado, se ele fica nervoso antes da luta, ele falou, claro, qualquer um fica nervoso, só que algumas pessoas sabem lidar com isso. Então, velho, o bicho é foda por isso também. Enquanto você vê vários outros lutadores esbravejando, fazendo cara feia, dizendo que vou fazer e vou acontecer, eles permanecem calmos. E eu digo uma coisa, os lutadores que muitas vezes a gente acha que é babaca, não sei o que, não, mano, é porque é difícil mesmo, você fica nervoso e às vezes faz parte você fazer aquela gritaria, aquele negócio pra você se sentir mais seguro e pra você sentir que o outro tá amedrontado pra você ficar mais seguro. Então às vezes o cara sendo nervoso é uma questão de insegurança mesmo. Só que natural, não tô fazendo julgamento não, é natural a pessoa ficar insegura. E nem só porque, vou apanhar, mas vou perder, vou poder perder. Igual um jogador de futebol fica nervoso também quando ele vai pro campo, ou um jogador de vôlei, ou qualquer esporte. Então eu falo nervoso não no sentido do medo de tomar porrada, mas nervoso de perder, não querer perder, não querer sentir a derrota e tudo mais. E aí precisa bravejar e não sei o que. E ele não fazia isso, ele era sereno, e quando ele derrotava os caras, ele era sempre muito educado. Olha esse suplex que ele tomou. E ele conseguiu reverter a situação e finalizou o cara. E na hora que ele tá saindo ali de cima do Handelman, o Kevin Handelman, né? Você vê que ele deu o Kimura e aí ele se preocupou assim, tipo, será que eu machuquei e tal? Então ele é desse tipo, então é uma pessoa excepcional enquanto lutador por causa do cartel e enquanto pessoa nesse ponto por causa da tranquilidade de não transformar a luta naquele mise-en-scène que eu... mise-en-scène, naquela cena toda, aquele negócio que eu particularmente não me atrai, a mim não me atrai. Então no MMA, Fyodor Emelianenko, assim, disparado, sem dúvida, tranquilamente, sem medo de ser feliz. No jiu-jitsu, por causa da movimentação, cara, o Cobrinha pra mim, o Rubens Charles, Rubens Charles Cobrinha, se eu não me engano, tá certo, produção? A produção disse que tá certo, deixa eu ver. O Rubens Charles faz uma guarda-aranha que eu acho sensacional. Eu sempre tentei imitar quando eu treinava, não com muita qualidade, mas eu tentava copiar, eu ficava assistindo o cara, os highlights do cara para ver se eu conseguia aprender um movimento ou outro na guarda-aranha. Eu acho o jogo dele plástico, como vocês estão vendo aí no vídeo que eu tô deixando para vocês darem uma olhada, eu acho plástico. Então eu tenho que dizer que Rubens Charles Cobrinha pra mim, ele é sensacional por causa desse jogo. Torna toda vez que ele entra pra lutar, me dá uma expectativa. Será que ele vai fazer uma parada plástica dessa? Eu acho muito da hora isso. Eu comprei os DVDs de aula do cara e aquelas raspagens muito loucas que ele cria, que ele faz e funciona. Então não tem como deixar de citar. E aí quando a gente cita Rubens Charles, não tem como deixar de citar os irmãos Mendes, né? E principalmente Rafael Mendes, que pra mim é uma pena. É indubitável, indiscutível que os irmãos Mendes, Rafael Mendes especificamente, o cara é fantástico, fantástico e muito versátil. Só que ele tem uma coisa que ele aprendeu, essa guarda de la riva e esse 50-50 dele. Já assisti 200 lutas do Rafael Mendes, 195 ele vai ganhar fazendo berimbolo, né, do de la, saindo ali da posição de la riva, e o resto ele vai ganhar na guarda 50-50, né? Sentando primeiro e faz 2 pontos, aí 2 pontos pra cá, 2 pontos pra lá, 2 pontos pra cá, 2 pontos pra lá, fica naquela gangorra ali. Eu sei que dificilmente Rafael Mendes vai parar pra assistir esse vídeo, mas isso não é uma crítica, até mesmo porque eu também tenho um DVDzinho desse do Guilherme Mendes, que na verdade tem os dois, né? E eu sei que os caras são muito bons, mas... E o que acontece? O Rafael Mendes já ganhou algumas vezes do Cobrinha, né? Apesar de que o Cobrinha já ganhou dele também. Mas o Rafael Mendes ganha e aí eu fico puto. Então um pouco dessa minha crítica também é porque eu fico puto com ele ganhar do Rubens Charles. Mas aí fica a minha admiração pros dois, né? Pros três no caso. Pro Rubens, pro Rafael e pro Guilherme. Ainda no jiu-jitsu, mas beirando pro MMA, Shinya Aoki. Shinya Aoki, mano, eu tenho a impressão de que eu não gosto do temperamento dele. Ele é um cara que já fez uma luta artística com o Fedor. Artística porque ele é pequenininho, ele é, sei lá, acho que ele deve ser do meu tamanho. Não tem nem como você colocar uma parada dessa, o Aoki pra lutar com o Fedor. Não existe essa possibilidade, a não ser que você estivesse no Pride lá, o louco antigo. Mas essa luta é divertida, da hora. Talvez eu não goste da personalidade do Aoki por causa de uma coisa que eu vi numa luta, que ele desloca o braço do cara e aí ele fica dando dedo pro cara. Eles devem ter tido uma discussão, mas voltando para aquilo que eu falei do Fedor, que o Fedor não tem. Eu sei que algumas pessoas precisam disso, faz parte, não sei o que, mas eu não gosto. Então eu tenho essa aversão por causa desse comportamento que eu vi ele ter.
Mas, mano, não tem como. O bicho finalizava geral no armlock voador e fazia Gogoplata parecer fácil. Pela questão da plasticidade que tem do jiu-jitsu dele, então não tem como discutir, ele também entra pra minha lista. Por último, mas não menos importante, no Muay Thai, nas épocas de K1, porque isso tudo vocês podem perceber, eu tô citando caras mais antigos, porque de uns tempos pra cá eu não tive tempo pra acompanhar nada de nada, eu não assisto mais quase nada, mal vejo o UFC, então eu não sei como as coisas estão andando. No Muay Thai eu teria uns caras antigos da época do K1, dos grandes, o Mirko Crocop, o Peter Aerts, o Jerome Le Banner e o Ernesto Hurtz. Eu gostava desses caras tudo, principalmente do Jerome Le Banner e do Ernesto Hurtz, porque eles tinham um videozinho de instrução também que eu usava bastante e eu achava da hora. Ah, eu não gostava do Sammy Schilt não, porque ele era muito grande, eu achava desproporcional, eu achava que ele ganhava no reach dele, né, no alcance. Eu achava que a joelhada dele chegava muito fácil no queixo, eu ficava puto com isso, porque eu sou baixinho. Mas nenhum desses, eu era grande fã mesmo. O único cara que eu achava sensacional era um mais antigo, o Ramon Dekkers. Tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui, ou com o link aqui, que o que me fazia admirar o Ramon Dekkers era a postura dura dele. Impunha medo, velho. Era muito cabuloso. E eu tenho um vídeo que pra mim, sempre que eu tava desanimado pra treinar, assistia e eu ficava com vontade de treinar. Tem uma cena que ele dá um cruzado no cara, o cara dá um cruzado nele e os dois caem junto, que é muito da hora. Porque como diz o Rock, né, no filme, não é o tanto que você bate, mas o tanto que você consegue continuar apanhando e seguindo em frente. Mano, isso é uma lição de vida que esse esporte me ensinou. Vai ter coisa ruim na tua vida, você vai apanhar, você vai cair do cavalo, vai ter problema, vai ter dia que você vai estar triste, vai acontecer, essas coisas acontecem, vai ter doença que vai acontecer, vai ter pessoa que é importante pra você que vai falecer, tudo isso acontece e você tem que saber receber a pancada, não é pra fingir que tá feliz quando não tá feliz, mas receber a pancada, absorver e continuar e seguir em frente. Eu acho que isso é lição de vida. E muito embora eu não conheça pessoalmente essas pessoas desse esporte, em especial o Ramon Dekkers, que eu lembro que eu assistia vídeo dele, eu achava que ele tinha jeito meio arrogante. Mas essa inspiração da luta, de ser duro e olhando pra frente sempre e seguir, isso se reflete numa metáfora que pra vida, pra mim e pros treinos, quando eu treinava, era simplesmente fenomenal. Bom, então é isso. Falando sobre o negócio que eu falei sobre eu ter sumido, eu sumi porque, cara, eu acabei de me formar na metade do ano. Eu entrei naquele projeto para fazer aquele site, que vamos ver se vai dar certo, se vai ser legal, se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão querer colaborar. Eu tô buscando também me estabelecer, né, profissionalmente. Eu tô decidindo ainda se eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação agora no começo do ano, não sei. Então eu tô num movimento muito intenso e aí por isso eu não tenho tido tempo para fazer vídeos. Como vocês podem ver aí, aconteceu uma coisa legal na minha vida. Então eu sou jovem, sou moleque, tem muita coisa pra decidir ainda pra o que eu vou fazer. Então eu tô me organizando com várias coisas. E eu espero sim voltar ano que vem direito, fazendo pelo menos um vídeo por mês, alguma coisa assim. Então se acalmem, eu não estou parado sem fazer nada. Eu tenho estudado algumas coisas pra fazer alguns vídeos que me interessam, como aquela coisa de falar sobre o comunismo. Pretendo fazer vídeo aportando questões de direito, pretendo fazer vídeo falando sobre minha opinião sobre as coisas, tudo isso. Terminei a faculdade de Silber e não posso tirar mais livro de lá, isso me complicou a vida. E aí eu tive que comprar um monte de livro que eu precisava para poder fazer algumas coisas, trazer para casa, porque eu não posso também ficar me deslocando para lá pro Seub só para ficar lendo os livros que eu preciso ler para falar sobre tal qual assunto. Mas as coisas vão se ajeitar, eu não abandonei o canal, podem ficar tranquilos. Pelo contrário, estou investindo tempo por fora, no background, para ver se eu consigo melhorar a qualidade. Eu estou tentando melhorar a iluminação, vocês lembram que era amarelo, comprei essa câmera nova, tem um monte de coisa que eu estou tentando fazer para melhorar o canal, então não se preocupem, não está abandonado, fiquem tranquilos, eu vou voltar assim que puder e que o tempo me deixar. Enfim, preciso indicar 4 pessoas e eu vou indicar essas pessoas como um assassino de corrente. Eu vou indicar pessoas que eu acho que muito provavelmente não vão responder o vídeo e seria muito feliz se acontecesse delas responderem, mas eu acho que elas não vão. Esses canais que eu vou indicar, acho difícil as pessoas não conhecerem os canais, mas se não conhecerem, façam um favor de conhecer. Felipe Castanhari do Nostalgia, ele faz vídeos sobre coisas antigas, né, entre aspas, antigas para a idade dele, o que consequentemente é para minha idade, então coisas da minha infância aparecem muito no canal do Nostalgia, eu acho maravilhoso. Vou indicar também o Jovem Nerd, que faz um trabalho descontraído, de demonstração sobre as coisas da cultura pop voltadas para fantasias, jogos, quadrinhos, e ele é de uma personalidade incrível, de um espírito muito polido, gente boa pra caramba. Eu acho que se ele pudesse participar seria massa demais.
O terceiro é o Zangado, se eu não me engano ele é engenheiro e ele faz vídeos sobre videogames, esses vídeos que fizeram muito sucesso na atualidade no YouTube Brasil, que é um cara jogando o jogo e comentando. Acontece que os comentários dele, ele sempre começa com uma piada, né, dizendo que pro pessoal desligar o pornô, lavar a mão, preparar um lanche pra poder assistir o vídeo dele. Só que apesar dessa brincadeira e de sexualidade, ele trata as coisas de uma maneira muito séria. É óbvio que o público dele tem muita criança, apesar de ter muito adulto, muito jovem. Eu gosto de acompanhar de vez em quando os vídeos dele. E ele sempre trata de uma maneira muito madura sobre os temas. Ainda que você não concorde, ele tenta passar para os jovens que o assistem considerações sobre, não faça isso que é errado. Não pensa dessa maneira que é sacanagem com a sua namorada. Essas coisas eu acho massa, eu acho muito da hora esse trabalho que ele faz. E por último, o Clarion de La Falote, que é um queridíssimo amigo, quer dizer, eu não tenho muito contato com ele, mas eu admiro muito, apesar de que tem pessoas que não gostam dele, porque ele bate demais no feminismo, por causa disso, daquilo outro, eu acho uma pessoa super gente boa, e eu indico de birra também, porque ele já disse que não faz, que quebra corrente, eu não quero, eu vou começar a insistir, toda vez que passar uma corrente eu vou indicar o Clarion e vou pedir para encherem o saco dele para ele fazer vídeo sobre corrente, porque sim, porque eu quero ouvir as opiniões dele pessoais sobre essas coisas. Eu agradeço sempre a atenção de todos. Provavelmente esse vídeo está indo depois do Natal, então Feliz Natal atrasado, maravilhoso solstício que vocês tenham tido e Feliz Ano Novo, né? Que vocês consigam pegar o símbolo de Ano Novo, de passagem de ciclo e comecem um ciclo novo bom, um ciclo que voltado para trabalho, para desenvolvimento pessoal, para que vocês tenham sorte com as coisas que vocês precisam, para que vocês saibam lidar com os problemas que vão haver, que sempre haverão na vida e como sempre, paz para todos.